Eu sou a Cristina Toffoli, trabalho na coordenação geral do projeto de monitoramento participativo da biodiversidade, no IP. É o MPB, que a gente chama carinhosamente esse projeto. O MPB é um projeto que a gente implementa em parceria com o ICMBio, em unidade de conservação federal. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E a gente apoia a implementação de um programa maior, que é o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, que é o Vitória do ICMBio. Então, nós somos apoiadores desse programa grande. E o MPB, além do apoio do ARPA, do Programa Áreas Protegidas da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, também conta com o apoio da Fundação Gordon e Betty Moore e apoio da USAID. Essa é a quinta live que a gente está fazendo, no IP, pelo IP, aí especificamente também a respeito do projeto MPB, e para a gente ter um diálogo, conversar, trocar uma ideia a respeito do que a gente faz para a conservação. E hoje a gente vai falar sobre o monitoramento de mamíferos e aves em áreas de concessão florestal. Eu vou chamar daqui a pouco o Paulo Henrique Bonavigo para conversar com a gente. Paulinho, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conversando com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar, tá Bom, bom? E aí depois a gente começa a conversar, ok. Eu que tá agradeço, bom? né, o convite, essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Na verdade, nosso, quando eu digo, é de muita gente, né? É um trabalho muito coletivo. Bom, eu sou Paulo Henrique Bonavigo, mas tranquilo de chamar de Paulinho mesmo, não tem jeito, né? Sou pescador local do IP aqui em Rondônia, trabalhando com o monitoramento da biodiversidade. Também sou presidente de uma outra OCIP aqui de Rondônia, que é a Ecoporé. Atualmente estou com o presidente dela, que é uma parceira do IP, também na execução do monitoramento. E estou trabalhando com monitoramento de biodiversidade junto ao IP desde 2013, né? Do início que o IP começa a implementar o monitoramento complementar da biodiversidade, né? O participativo nas unidades de conservação. A Ecoporé é uma super parceira do IP, não só no projeto MPB, mas em várias outras iniciativas do IP na Amazônia também. Super parceira, procurem aí o website, conheçam mais a Ecoporé. E o Paulinho está desde o comecinho com a gente, né? Tínhamos filhos bebês que agora já estão alfabetizados, com dentes permanentes. Já são grandes. Exatamente. O trabalho Então já vamos lá, mudou Paulinho. agora, né? Exatamente, já é outro. Exatamente. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né, a respeito do monitoramento. Primeiro, eu vou fazer três perguntas em uma, mas é bem relacionada, assim, né? O que são Uhum. essas áreas de concessão florestal? Onde a gente faz o monitoramento e desde quando? Que você até já respondeu, mas enfim. Bom, na verdade, a gente começa o trabalho de monitoramento aqui em Rondônia numa floresta nacional, que é uma categoria de unidade de conservação que tem um perfil criado para isso, para você ter exploração. É uma categoria de uso sustentável das unidades de conservação e tem esse perfil para fornecer, né, madeira, através, não só madeira, na verdade, produtos da sociobiodiversidade como a madeira e outros, de forma com manejo sustentável. Existe uma lei, né, uma lei federal de 2006, que é a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que estabelece como fazer a concessão florestal, como que a gente concede essas unidades de conservação para a iniciativa privada explorar, né, gerando renda tanto na iniciativa privada quanto para o governo. Bom, a Floresta Nacional de Jamari, ela é a primeira floresta nacional do Brasil a ter uma concessão florestal. E aqui em Rondônia fica distante mais ou menos 115, 100 quilômetros de Porto Velho, no município de Itapuã do Oeste, principalmente, que é o principal acesso dela. E lá existem 3 áreas de concessão florestal. Na verdade, a Floresta tem um contexto bem maior, né? Ela já foi criada com uma mineração dentro, né? Mineração para minério de ferro.
e a gente, 2008, imagina, a Lei de Florestas Públicas é de 2006. 2008, você tem a concessão florestal na Floresta Nacional de Amari com 3 grandes áreas, né? Dessas 3 áreas, 2 estão ativas até hoje, uma ficou parada por um bom tempo, está retornando à atividade agora, mas nós temos 3 UMFs, que a gente chama, né? São Unidades de Manejo Florestal, e 2 empresas hoje que são as concessionárias, que é a Mata, na UMF 3 chamada, e a Madeflona, que é na UMF 1. É confusão, são 3. Se bem que a Madeflona está na 1 e 2 agora, né? Eles pegaram uma outra área de concessão. Bom, e aí é onde a gente começa, né, a pensar o monitoramento dessas áreas de concessão florestal que são destinadas à iniciativa privada à exploração. Então, o que é super legal essa iniciativa, porque você tem geração de renda, você tem uma atividade econômica em larga escala, que é a madeira, né? E uma madeira manejada, que está mantendo a floresta em pé, né? Um sistema que conserva a biodiversidade. Então, pessoal, vamos procurar madeiras manejadas quando for comprar. Existe, e é super importante a gente valorizar não só essas iniciativas que buscam trabalhar economicamente a madeira, mas também para a gente não comprar madeira que vem de desmatamento, correntão, que mata todo mundo. Né? Então, pessoal, quem não sabia agora está sabendo, então vamos procurar. É difícil de achar, mas quanto mais gente for nas lojas procurando e perguntando de maneira manejada, mais madeira manejada a gente encontra para comprar. Só para complementar a tua pergunta, Otina, eu esqueci de comentar, eu cito, né, que a concessão começa em 2008, o monitoramento de biodiversidade ele começa no final de 2013, então a gente, basicamente, 2014, 2015 foi aquele... o inicial, os arranjos, as construções coletivas de como executar o monitoramento. Então, e continua até hoje, né, o monitoramento dentro da Flona. Certo. E por que, então? Vamos perguntar, né? A gente falou um pouquinho que existe essa madeira que vem de uma área manejada, mas então por que conservar essas áreas de exploração madeira manejada e de onde que veio a ideia desse monitoramento? Bom, uma das grandes perguntas que se faz para as unidades de conservação é se elas realmente conservam biodiversidade, que é o grande viés. Elas são criadas principalmente para isso, mas são 12 categorias que estão no Sistema Nacional, então cada uma tem suas especificidades, né? Então, uma pergunta conserva biodiversidade? E o que é legal, né, dentro da categoria de Flona, com a concessão florestal, é que se você tem um monitoramento mais refinado, você consegue visualizar de forma com dados e informações geradas se aquela exploração madeireira ela afeta ou não, ou quanto que afeta, ou tempo que afeta a biodiversidade naquelas áreas. Eu sempre falo para o pessoal da concessão também que é uma forma de respaldo para as empresas concessionárias, porque eles conseguem falar assim, olha, nosso plano de manejo florestal é de baixo impacto. As duas empresas elas têm uma diferença pequena nos processos de exploração, mas ambos são explorações regulamentadas pelo Serviço Florestal Brasileiro, autorizados pelo IBAMA, monitorados pelo ICMBio, então tem todo um ajuste, um carinho de se olhar para que elas realmente sejam de baixo impacto. Então, quando você traz um dado de biodiversidade, não sei, mostrando talvez que essa exploração não é um impacto gigante, ou pelo menos ele não é duradouro, você respalda as empresas e respalda a própria lei de gestão de florestas públicas. Você fala, olha, realmente o plano de manejo florestal sustentável oferece uma madeira realmente boa para o mercado, legalizada e não causa um impacto tão grande ou um impacto que não seja duradouro na biodiversidade, né? A ideia a Flona de Amari ela começa com o programa básico do Monitora, né, que vocês falaram isso na primeira live, então quem tiver interesse vai buscar lá na primeira live. E então a gente tinha lá os grupos-alvos, né? Porém o IP, quando ele entra na proposta do Monitora, ele vem tentar dar um caráter mais participativo, trazendo a comunidade para a discussão
dos problemas locais. Então, o nosso foco, claro, era apoiar o governo federal e o ICMBio na implantação do Monitora, mas também tentar trazer para as comunidades locais, para as pessoas que vivem na região, outras demandas. Então, nós, em 2014, fizemos uma grande oficina. Aí foi universidade, foram as empresas concessionárias, foram lá vários laboratórios da universidade, foram os CIPs da região, né, as ONGs aqui da região, tinha vereador, tinha pessoal que conhecia, tinha produtor rural, tinha morador da mineração, tinha só um destaque, falando de Jamari tem uma comunidade tradicional, na verdade uma família tradicional que mora, que é a família Benjamin, inclusive trabalham com a gente, né, no monitoramento da biodiversidade. E a gente fez essa oficina para tentar entender o que essas pessoas da região queriam saber sobre a Flona, né? Então a gente levantou, deixou solto, né? O que vocês querem monitorar na Flona? O que vocês acham que é interessante para a gente aqui da região? Então foram 8 ou 9 alvos a serem monitorados, entrou mineração, entrou água, entrou, enfim, um monte de coisa, e entrou as concessões florestais, porque, inclusive, foi bem legal que o próprio sitiante falou, o pessoal tira madeira lá, e aí, como é que tem diferença essa madeira que a empresa tira e a madeira que é roubada, ou que é a madeira que é tirada ilegal? E qual que é o impacto disso, né, nos bichos, que eles falavam assim, né? Então a gente, enfim, elencou esses 8 ou 9 alvos e votou. E nessa votação, a concessão florestal ela foi eleita, né, digamos assim, a ser monitorada, e nós já aproveitamos algumas oportunidades, né, que foi, já existia os protocolos básicos, então, de mamíferos, principalmente, estava avançando no processo que era com armadilhas fotográficas. A Flona do Jamari já tinha algumas armadilhas fotográficas, então a gente juntou um pouco útil ao agradável. O que a gente monitora na concessão? Temos as oportunidades de ter conciliar os protocolos, tanto esses básicos e avançados, com mais um, que seria o local, né? E a gente trabalha, né, a grande resposta é avaliar essa atividade madeireira de florestal sustentável, afeta a comunidade de mamíferos e aves terrícolas, ou pelo menos as aves que você consegue identificar pela fotografia, por amostragem de armadilhas fotográficas. Então foi uma construção coletiva, ouvindo todo mundo, e o que vocês querem saber da Flona aqui localmente, né? Então a Flona ela é um pouco diferente das outras unidades que que o MPB trabalha, porque só tem uma família de comunidade tradicional, tem os moradores que são funcionários, enfim, né? Então ela tem essa característica um pouco diferente, né, Paulinho? Das outras áreas que a gente trabalha, que tem lugar que tem 70 comunidades, mais de 70. Então, é bem diferente, além de ter também essa diferença por ter exploração de minério e de madeira com sérias normas e regras rígidas, né? Que poderiam ser aplicadas para toda a mineração, mas enfim, isso é outra conversa. Estamos avançando nessas conversas. Ótimo. E qual que é a importância do monitoramento nessas áreas de floresta manejada? Bom, primeiro entender, né, qual que é o impacto do manejo, se existe um impacto, ou qual que é o prazo que ele dura, né, dessas atividades do manejo florestal na biodiversidade, né? Então, porque, por exemplo, o produtor rural fala, tem porco do mato que apareceu lá no sítio, por exemplo, né? E necessariamente não era... Ele queria saber se era o manejo florestal que expulsava os bichos, né? Então, assim, a gente consegue, como eu falei até um pouco antes, as empresas conseguem observar e talvez ter um respaldo para dizer, olha, realmente nossa exploração florestal é de baixo impacto, ou um impacto que não é duradouro. Ter uma resposta para a comunidade local, falar assim, olha, não é de lá que saem os bichos que invadiram lá a sua roça, não sei. Ter uma resposta para a comunidade local que enxerga ou participa ou se vê no processo, né, da decisão de se monitorar a concessão florestal e repensa, né, muitas vezes daí começa a entender o papel da Floresta Nacional dentro do município. Ela gera royalties para o município, para o Estado, para a União. Então, assim,
acho que o principal ganho é o envolvimento de todos no processo, e também uma coisa que a gente faz, né, que é legal, é devolver. Né? Quando a gente vai trazer de volta o resultado para todo mundo olhar, traz todos os parceiros, tá aqui o resultado. E aí, vamos discutir agora esse resultado junto? Vamos ver o que acontece? E geralmente é muito produtivo, né, esse envolvimento e essa proximidade, né, das concessionárias com a comunidade, com a gestão do CMBio, que pode observar as informações geradas, né, pelos dados levantados e tomar decisões também no seu processo de gestão. Legal, Paulinho. A próxima live, inclusive, semana que vem a gente vai falar desses encontros aí. Por isso que eu me segurei para não falar tanto. E como é realizado o monitoramento e como que foi realizado o envolvimento local? Bom, o monitoramento, como eu citei anteriormente, existia um protocolo já de mamíferos e aves, que era com trilhas, e depois dessa oficina, que já começa o envolvimento local aí, né, na decisão de o que a gente quer monitorar, qual o alvo a ser monitorado, a gente observou, né, como eu falei, as facilidades. Já existiam armadilhas fotográficas, é muito interessante para complementar as informações que vêm do trabalho com as trilhas, né, com as transecções, e posteriormente, no meio da discussão também, o protocolo avançado para mamíferos é a instalação de armadilhas fotográficas, né, nas áreas conservadas da fauna. Então, imaginem que a Floresta Nacional, como as unidades de conservação com plano de manejo, existem as zonas e o que pode se fazer em cada zona. Então, tem as zonas de manejo florestal, zona de mineração, zona da família tradicional e as zonas de conservação, onde não tem o uso diretamente. Então, o protocolo avançado de mamíferos é instalar 60 armadilhas fotográficas. A gente quadriculou a fauna inteira, então tem um grid de quadradinhos de 2 km quadrados. Então, o centro de cada quadradinho desse é uma armadilha fotográfica, que ela vai ficar lá em campo por 30 dias. O bicho passou na frente, já tem um sensor e vai tirar a fotografia do bicho. Então, instala. E os pontos são pré-determinados, né? Você vai para campo com GPS, instala no ponto certo, nas áreas de conservação. Para esse protocolo complementar, que é para entender as concessões florestais, a gente também instala 60 armadilhas fotográficas nas áreas de concessão florestal. E aí a gente escolhe nas chamadas de UPAs, que são as unidades de produção anual. A gente instala 3 UPAs que já foram exploradas, 5 anos, 3 anos e 1 ano de explorada, e em 2 UPAs que vão ser exploradas daqui a 1 ano e daqui 2 anos. Então a gente tem um retrato, né, daquele momento, 3 anos após a exploração, e 2 unidades de produção anual com 2 anos para serem exploradas. Essas UPAs vão ser depois, né, amostradas novamente. Então a gente consegue comparar as informações das 60 armadilhas fotográficas da zona de conservação com a zona de concessão, né? E também a gente pode avançar no conhecimento de UPA. Então, assim, o que acontece 1 ano depois da exploração, o que acontece com a biodiversidade, no caso, mamíferos e aves terrícolas, né? Mutum, jacu, enfim, nambus, que é fácil identificar pela fotografia. O que acontece depois de 1 ano da exploração, 3 anos, 5 anos, e como essa UPA, né, muda com 1 ano e 2 anos antes de ser exploradas. Então, é mais ou menos esse o trabalho. Então, a gente põe a equipe em campo gigante, assim, são uns 10 dias de instalação de armadilhas fotográficas, divide em dupla ou trio, com GPS, tem que chegar... Então, de uma armadilha para outra, dá mais ou menos 1.400 e uns quebradinhos de metros, e andando no meio do mato, fechado mesmo, tem que ir naquele ponto instalar, porque é lá onde você vai retirar, então tem... Mas é um trabalho bem, bem interessante e a gente tem... Enfim, a gente acaba instalando mais armadilhas na unidade de manejo florestal da Amata, né, que é uma unidade maior, que ela tem mais ou menos aí uns 45 a 46 mil hectares. A da Madeflona, que seria
O MF1, né, que eles exploram hoje, ela tem em torno de 17 mil hectares, acabam sendo UPAs menores, né? Mas a média fica aí na mata de 10 a 12 armadilhas por UPA, né? E na Madeflona 4 a 5, às vezes até 6 armadilhas por UPA. Né? Aí tem que ter um cuidadinho na hora de analisar os dados, né? Para não ter, enfim, um desbalanço entre essas informações, mas dá para fazer uns trabalhos bem interessantes, bem legais. A gente é super difícil, né, memorizar todos os detalhes que o Paulinho falou. Então, Vou nós estamos baixando a cabeça preparando aqui. um roteiro metodológico, né, descrevendo a forma de implementar esse monitoramento. Não está pronto ainda, tá, a gente está terminando a redação, enfim. No início do ano que vem, vai estar disponível no site do IP para download, mas qualquer coisa pode entrar em contato com a gente também, que a gente disponibiliza a metodologia para quem tiver interesse. E a metodologia de envolvimento, tem um livro publicado do MPB, que também está disponível no site do IP para download, tá? Então, quem quiser também saber um pouco mais do processo de envolvimento da local, dá para pegar no livro. E quais resultados que esse processo já tem para a conservação, que você já possa falar, né? Porque o monitoramento é uma coisa que, para ter um resultado realmente consistente, precisa de muito tempo, diferente de uma pesquisa que é uma coisa, né, ali localizada, né, pouco tempo. Então, o que desse processo, o que já teria de resultado para a conservação que daria para a gente falar? Tá. A gente não Bom, acho que na pergunta anterior eu tinha falado do envolvimento local, né? Ele começa na discussão e hoje, basicamente, o monitoramento acontece por causa dos monitores. Então, tem brigadista, ex-brigadista, né, de incêndio do ICMBio que participa, tem moradores de Itapuã, tem moradores da Vila da Mineração, tem gente da universidade, tem gente do Instituto Federal de Rondônia, tem ex-estudantes. Então, assim, o monitoramento, ele as empresas, concessionárias, até a de mineração, várias vezes apoia também o monitoramento, então tem um movimento muito, muito grande de várias pessoas, é um trabalho realizado realmente a muitas mãos. Bom, de resultados, você cita muito bem que, enfim, monitoramento. Então, por exemplo, se eu quiser olhar de unidade producional por unidade producional, de UPA por UPA, eu não consigo, às vezes, com pouco tempo. Né? De maneira geral, a gente tem... Bom, vou pegar os dados de 2017 para frente, que, como eu falei, 2015 2016 foram basicamente testes, ajustes. Então, o que a gente tem de 2017 para frente mesmo, bem fechadinho, as 120 armadilhas, até um pouco mais instaladas por ano. Né? A gente já tem mais de 115 mil fotos de mamíferos e aves na Floresta de Jamari. Temos um total aí de 33 espécies de mamíferos registradas. Dessas, 13 delas são só de carnívoros, que realmente é um grupo de fauna que a trilha você quase não pega. A armadilha fotográfica é o mais indicado mesmo, que são muito sensíveis, solitários, difícil visualização, né? As onças, os gatos do mato, cachorro do mato e por aí vai. Dos mamíferos, das 33, 6 espécies elas são vulneráveis à extinção, estão na lista da IUCN e na lista nacional de espécies ameaçadas. São 13 espécies de aves, né, registradas também, com delas 2 são vulneráveis à extinção. E, bom, de resultado assim, das análises rodadas, basicamente a gente percebe que no início ela tem a exploração, ela traz um efeito negativo. Eu estou falando isso com muito cuidado, são análises muito iniciais. Isso talvez daqui mais 2 anos de coleta de dados, 3 anos, essa tendência permaneça ou não. Mas o que se percebe, primeiro, é que existe um índice, que eu não vou falar dele aqui, né, o WPI, mas ele vem aumentando para Floresta de Jamari, isso é bom. Tá? Mas quando a gente coloca os dados de manejo florestal, da concessão florestal e da conservação, a gente percebe que de início existe um efeito negativo na biodiversidade, na diversidade de mamíferos e aves. Não é permanente, nem é tão drástico assim, né? Nossa, a fauna foi embora. Não, ele é muito sutil, inclusive.
E aí, quando a gente olha as unidades de produção anual com 3 e 5 anos, percebe-se que, num curto espaço de tempo, a diversidade vem retornando também. Então, muito preliminarmente, né, a gente pode dizer que, de início, e é uma coisa talvez até tranquila de se pensar e comum, né? Vem o impacto, vem máquinas, abertura de estradas. Isso acontece um ano antes da exploração, é a UPA que a gente está monitorando já. A gente não monitora a UPA no momento da exploração. E, enfim, já tem motosserra andando, já tem gente andando, abrindo picada. Então, claro que tem um afugentamento dessa fauna. Mas a gente percebe que não é, como eu falei, não é drástico e a diversidade ela vem retornando ao longo do tempo para essas áreas. Então, como eu falei, tem que dar uma cuidadinha, mas basicamente é isso, né? E é interessante o número de espécies registradas, né? Tem primata que é registrada em armadilha fotográfica, onças, tamanduá, muitos filhotes, né? Tanto tamanduá, de aves também com filhotes, onças que vão deitar e ficar ali brincando na frente da armadilha fotográfica. Então tem bastante informações. E eu acho que talvez, Tino, também isso seja legal, porque ele é uma forma das pessoas verem a fauna que tem ali, né? Porque a gente vai para a TV, vai assistir um programa da fauna da África, da Europa, e a gente às vezes não... Por exemplo, eu lembrei de uma história. O Fernando falou que eu sou bom contador de história, né? Mas eu coloquei a foto de um tamanduá bandeira, né? Em alguma mídia social, acho que Instagram, e uma pessoa comentou: nossa, tá chegando em Porto Velho, que imagina que tamanduá-bandeira seja apenas de Cerrado. Eu falei: não, cara, floresta tem tamanduá-bandeira, tá aqui, tá do nosso lado. Então, acaba trazendo informações para as pessoas que estão ali na localidade, enfim, enxergam de uma maneira mais real a unidade de conservação. E a informação é a ferramenta mais poderosa para a transformação, né? Eu adoro essa Com frase. certeza, hein? A informação real, válida. Isso, exatamente, informação verídica. Mas assim, né, tem um uso, né, Paulinho? Qualquer uso que se faça de uma floresta vai ter algum impacto, não tem jeito, Sim. né? Mas eu acho que é importante justamente a gente medir que essa fauna está voltando, que por mais que tire a madeira, que vai ter algum impacto, sem dúvida vai, né? Tá tirando árvores dali com cuidado, enfim, né? Com uma série de uma técnica e exigências, mas eu acho que é natural que tenha impacto. E a questão aí, o que é legal do monitoramento é ver, ó, tem um impacto, mas está voltando, né? Então é um impacto reduzido. Você não tem como comparar essa atividade econômica com o correntão, por exemplo, né? E todo mundo precisa usar madeira. Então a gente tem que procurar realmente formas que minimizem o impacto, porque zero de impacto só se a gente viver de luz, né? Então, acho que é legal a gente destacar tem Desculpa, Tina, é legal destacar que, por exemplo, o manejo florestal bem executado, bem feito, bem planejado, ele diminui muito e a gente não tem a caça também. Então os bichos fogem ali, mas você não tem a perseguição, não tem caça, não tem... Isso é muito importante. Quando você pensa na exploração ilegal, os caras abrem, os caras acabam usando o recurso da fauna também, caçando os bichos para se alimentar. Então o impacto, muitas vezes, da exploração ilegal, e a fauna sofre muito com isso, em algumas regiões é muito crítico isso, além do impacto que os caras não planejam, abrem de qualquer jeito, as estradas de arraste, tudo, eles ainda causam impacto direto na fauna, que, por exemplo, é utilizado pela forma tradicional, de uma caça de subsistência, que é totalmente diferente também, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Então a gente tem que realmente cada vez mais buscar soluções, né, que minimizem o impacto da sobrevivência humana na Terra. Com certeza. E teria algum relato, alguma história legal assim para contar, já que eu sou um bom contador de história? Esse é o lugar do Fernando. Não, a gente tem vários relatos, vários perrengues de campo. Mas assim, eu conversando à tarde hoje com a Camila também, e trazendo um pouco do que eu acabei de falar, das fotos, a gente fez uma devolutiva para a comunidade, que essa pegada que a gente tem com o IP é muito legal, que não é só levantar informação, é lá discutir e mostrar o que a gente tem de informação para aquela comunidade. E a gente aproveitou uma festa
eu não vou me recordar que festa que era, Itapuã, que era na praça, tinha várias barracas, e a gente montou colocar um stand, mas montou uma barraquinha lá e colocou as fotos das armadilhas fotográficas. Os comunitários, que eram nossos monitores, eles que apresentavam para os companheiros. Então, passava a tia da monitora lá e ela apresentava as fotografias, o vizinho, o conhecido. Então, e a gente não se preocupou, porque quem tinha as melhores histórias e quem conseguia apresentar melhor eram os monitores. Né? A gente vai para campo também, a gente põe a mão na massa, mas muitas vezes é eles que tocam lá no campo. Então, é muito legal esse envolvimento e traz também um empoderamento. Né? Então, hoje a gente tem monitores que eles estão fazendo monitoramento de biodiversidade em um monte de unidades de conservação do Estado, a nível estadual, a nível federal. Eles são requisitados, são procurados, acompanham outros estudos, não só do monitoramento, mas outros também. E eu acho que isso é um dos maiores ganhos do projeto. Né? O relato, acho que ficaria... A devolutiva foi muito legal, as criancinhas olhando lá a foto da onça, a foto tomando a bandeira, e aquela coisa de, olha, esse bicho foi tirado da onde? Essa foto tá aqui, ó, nessa mata que tem a 10 quilômetros aqui no quintal de casa quase, pois é. Então a gente traz põe o pé no chão, né, das pessoas, a gente não precisa ficar pensando na fauna. É legal, a gente tem que se preocupar com a fauna de forma global, mas também vamos nos preocupar, né, talvez até um pouco mais com a fauna local. Tá no meu quintal, Conhecer, né? tá na minha unidade de conservação. Oi? E conhecer, porque muitas vezes nem se conhece a fauna Conhecer. brasileira, A gente tem né? muito medo que a gente não conhece, né? Isso. Oh. E aí, Exatamente. quando a gente começa a conhecer, agora vou colocar outro relato, vou ter que destacar o Zeziel. Ai, Não tem jeito. Porque o Zeziel é um monitor que desde o início está com a gente e ele começou a entender mais sobre a fauna, sobre onças, sobre serpentes, que não está no monitoramento, mas a gente está junto. Então tem monitor, por exemplo, a Camila Miranda, que vai lá, que entende muito de serpente, então vai conversando. Nos cursos do Monitora que a gente aplica, a gente fala de acidentes ofídicos, fala de acidentes, né, passíveis de acontecer em campo. E hoje a gente deu até um gancho de presente, um pinção de presente para ele. Para dizer, Zé, para de tirar foto tão perto de cobra, pega com um pinção aqui para tirar foto. E é o nosso maior fornecedor de vídeos hoje. Nosso maior fornecedor de vídeos de onça preta, onça com filhote, tatu canastra namorando na estrada. Então a gente tem uma gama, e isso é legal, que mostra o envolvimento e mostra também o conhecimento. Então, se era uma coisa que antes para ele era nossa, eu tenho medo de... Não, agora eu conheço, eu sei um pouquinho mais e vou respeitar. Né? Acho que mais importante é isso, que a gente leva também esse respeito para a biodiversidade. Sem dúvida, Paulinho. Paulinho, eu vou ver aqui as perguntas, aí depois a gente vai ver, eu vejo se você tem algum comentário final e a gente, tá bom? Uhum. Vamos lá, vamos ver aqui o que temos de perguntas. Ó, tem uma aqui que é possível a regionalização do monitoramento para a exploração florestal? Vamos lá. É um dos nossos grandes perspectivas, né? Regionalizar. Você já falou que o protocolo está sendo trabalhado para ser publicado em forma de guia, né? E o que a gente quer realmente é isso, que ele se torne um protocolo passível de ser replicado em qualquer área de manejo florestal. Claro, a gente tem um perfil de flona, mas ele tem um perfil adaptativo também. Então, se é uma resex, se é uma outra área que também tem e quiser utilizar, ele pode ser facilmente replicado, e é o que a gente quer, que ocorra essa regionalização. Por exemplo, o pessoal da ERSA, da mineração, né, que vai abrir uma nova área para exploração, eles começaram a usar os protocolos, né, do Monitora para monitorar a biodiversidade, fazer os estudos iniciais e monitorar a biodiversidade. E é um protocolo que foi construído também com muitas cabeças pensantes, e ele é utilizado em várias unidades de conservação. Então, eu acho nada mais viável do que você pegar uma coisa que foi construída com muita gente pensando sobre ela e replicar. Eu acho tranquilamente passível e possível de ser feito.
E que é legal também, quanto mais lugares implementarem um mesmo roteiro metodológico, você pode comparar a informação, né? Uhum. Você vai conseguir ter uma visão regional da Amazônia, de como tá. Então, ó, aqui na fulana tá assim, mas não sei aonde tá assado, enfim. É legal ter essas coisas, esses protocolos padronizados também para comparação, né? Sim, com Para a certeza. próxima. Qual a maior problemática que vocês encontraram durante o projeto e também a maior felicidade? A felicidade são várias, é difícil até falar de uma. Acho que uma delas já foi falada, que é quando eu tenho meus os comunitários ou não, os monitores empoderados e fazendo papel. E assim, a gente está aqui agora, mas tenho certeza que vários outros monitores estariam também representando aqui, né, por esse empoderamento. A gente olhar que a gente levou monitores de todas as unidades que o IP atua para o CEBUC, Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação. E lá eles foram entrevistados, passaram por... E eles representaram muito bem. Então, eu acho que a Conheceram o maior mar felicidade... também. Conheceram Conheceram o para mim mar, que é foi o super. maior ganho, foi lindo, foi a coisa mais linda. Tinha uma amiga nossa que estava até chorando na hora. Mas acho que a maior felicidade, se eu puder escolher uma, se eu tiver que escolher uma, é olhar para nossos monitores e monitoras, que são muitas monitoras, mulheres, que hoje são empoderados, que hoje podem ser chamados e vão fazer um programa de monitoramento em qualquer unidade de conservação e muito bem feito, tá certo? Gargalos, dificuldades, também são muitos, né? A gente tem... eu acho que às vezes tem um problema sério na estrutura da gestão pública, que faltam vários recursos, e aí quando eu falo recursos, eu falo de recursos humanos, financeiros, logísticos, e e é uma grande preocupação nossa também, né? Que o projeto do IP é um projeto finito, né? Ele tem um prazo para terminar. Como que a gestão pública, como que o ICMBio vai dar continuidade nas ações do monitoramento, com a saída do IP, por exemplo, eu sei que a gente está aqui próximo, o IP teve o grande carinho de ter os pescadores locais bem pontuais, não, pessoas muito próximas das unidades, mas ainda assim, um dos gargalos, a gestão pública às vezes não tinha veículo para ir para campo, às vezes era um analista tentando dar conta de um monte de coisa. Isso talvez seja um dos maiores gargalos para o monitoramento. Os outros problemas que acontecem são normais, né? Enfim, você não vai desenvolver uma pesquisa linda e maravilhosa sem ter um probleminha aqui e outro ali, mas essa questão, acho que da falta, eu não sei nem como chamar isso, mas enfim, dos problemas que o serviço público tem, é um grande gargalo. Falta de recurso mesmo, falta de pessoal, né? Tem Uhum. jeito. Bora lá, Sobrecarregando. Samuel, coitado, sofre até hoje. Aí tem uma pergunta aqui que eu não sei se você sabe responder, Paulinho, né? Porque acho que é uma questão mais do ICMBio, mas como se define as áreas para esse manejo? Eu acho que é uma definição que. Não, mas é tranquilo, Tina, Ah, porque quando você você sabe? faz quando você faz os estudos do plano de manejo da unidade, que é o plano de gestão, tá? Você já identifica nos estudos de vegetação, por exemplo, você já identifica as áreas com maior concentração de espécies de essências madeireiras que passíveis de serem vendidas. Então, quando você vai fazer o zoneamento da área, você já fala assim, olha, essa área tem uma quantidade de recurso madeireiro muito boa e viável, né, para exploração madeireira. E geralmente o serviço florestal está junto, em Florianópolis o serviço florestal faz muito isso. Tá junto. Quando você faz o plano de manejo, eles focam muito no estudo de vegetação, justamente para você ter essa informação, dizer, olha, essas áreas são muito boas para o manejo florestal, onde maior concentração de essências madeireiras. Essas outras também tem, mas se for para escolher, então na hora do zoneamento, né, isso geralmente acontece de forma participativa também, com gestores e comunidade e tudo mais,
você define as áreas de concessão, área de conservação, enfim, outras áreas que podem ter dentro da unidade de conservação. Aí tem que estudar um pouco mais sobre plano de manejo de unidade de conservação. Aí tem mais uma pergunta aqui aí mesmo no Instagram. É possível pensar em usar eu vou por aqui porque ela está comprida. É possível pensar em usar o monitoramento como bonificação no preço da madeira? Não faço a menor ideia. Seria interessante, talvez, mas a gente vai ter que mudar uma política pública. Eu não sei dentro da lei se entraria ou se entraria dentro de uma portaria de licenciamento, por exemplo. Mas hoje eu sei, por exemplo, que num parecer do ICMBio para mineração foi colocado que deveria ser feito os estudos com os protocolos do Monitora e que o monitoramento fosse seguido os protocolos do Monitora. Então, tudo que foi construído a partir do Monitora, desde o programa básico e os avançados, os complementares, o ICMBio está usando para inferir nas políticas públicas. Aí, no caso, mais do licenciamento mesmo. Então, eu acho que a bonificação teria que entrar em uma conversa com o Serviço Florestal, com o próprio Ministério do Meio Ambiente, e agora a MAPA, né, que o Serviço Florestal foi para lá. Mas, enfim, o Serviço Florestal e ICMBio, o IBAMA, que é o licenciador, o Ministério que recebe alguns royalties, os estados, os municípios, talvez seria uma discussão interessante. Só que, assim, eles têm a obrigação legal de fazer o monitoramento. Sendo os protocolos de monitor ou não, eles têm sim a obrigação, dentro do licenciamento da concessão, de fazer o monitoramento das áreas. Tá. Ó, tem mais algumas perguntas aqui, a gente já passou do nosso tempo, mas eu vou fazer algumas, não vou conseguir fazer todas. Tem uma pergunta que está perguntando por que a Flama do Bom Futuro não tem concessão. Isso é uma decisão que a gente não sabe responder, porque cabe ao ICMBio, né? A gente apoia o ICMBio no monitoramento, mas não é uma decisão do IP, a gente não tem como responder para vocês. Eles estão fazendo os estudos lá, Tina. Eles estão fazendo os estudos. Só que, assim, a Flama do Bom Futuro tem uma questão de conflito, né? A pergunta até apareceu para mim, está falando que previne a invasão. Na verdade, a gente tem um problema seríssimo. Eu só queria fazer um comentário em cima disso. Porque é comum você ouvir das pessoas, porque a unidade de conservação não tem uso, por isso que eles estão roubando a madeira. Gente, não é por isso. Roubo madeira porque os caras são bandidos, porque eles não querem trabalhar legalmente. É isso. Porque a Flama do Jamari tem 3 áreas de construção florestal, tem 2 áreas de mineração e tem roubo de madeira lá dentro. Então não é porque está tendo uso. Não é porque tem construção florestal que os caras deixam de roubar madeira. É bandidagem mesmo. É crime organizado, roubo de madeira na Amazônia. Sim, exatamente. Ó, perguntaram aqui se há possibilidade de estágio nas flonas. Você consegue entrar, tem a plataforma do voluntariado do ICMBio, que você pode se cadastrar para ser voluntário em várias unidades de conservação. Eu não sei te dizer exatamente quais os Cs. Então, tem o programa de voluntariado, aderiram ao programa de voluntariado, mas entrando lá você consegue buscar os locais que aceitam voluntários, e aí você pode se registrar lá para fazer estágio voluntário, tá? Vamos lá, acho que mais alguma. Já teve alguma surpresa boa analisar as fotografias? Algum bicho difícil de ser avistado, por exemplo? Sim, o furão, Galictis vitata. Tem Verdade. 115 mil fotos, tem uma foto de furão. Uma foto. E não é um bicho também, né, que é fácil de sair em foto pelo seu comportamento. Os seringueiros, extrativistas, seringueiro, o pessoal que mora no meio do mato, falou que nunca vê a foto. Esse bicho não tem aqui, não. Aí você vai lá e tá aqui a foto, né, vê atropelado às vezes. Nossa, eu adoro furão. Ó, aí tem uma pergunta aqui, acho que vai ser a última, tá? Que eu vou fazer. Tem mais uma que eu vou perguntar aqui. Ele é técnico em segurança do trabalho e gostaria de saber como é feita a segurança de vocês em atividades de campo. A gente, no curso que a gente faz, a gente passa alguns procedimentos. Geralmente, a gente chama um técnico de segurança do trabalho, bombeiro já participou também, dando procedimentos iniciais, primeiros socorros, né? Mas a gente ninguém vai para campo sem alguém saber, então geralmente tem várias equipes, tem acordos de horário, o pessoal usa EPI, perneira,
No caso da arma fotográfica, usa uma roupa mais chamativa mesmo para entrar em campo. Nunca vai sozinho, é dupla ou trio. Geralmente é trio que entra. As duplas são pensadas, né, na hora de divisão, então sempre tem um brigadista, uma pessoa mais experiente. Como a gente tem monitores que têm menos experiência no mato, mescla, né, não vai 2 experientes e 2 sem experiência para um canto só. Olha também, acaba olhando um pouco o tamanho corpóreo das pessoas, quem que consegue ir com quem também. Então tem algumas, além dos EPIs, né, sempre calçado, roupa apropriada, perneira, manga comprida. Então a gente tem aí na verdade, quando a gente traz os técnicos de segurança, eles são muito taxativos, o próprio bombeiro também, né? E sempre vai ter carro à disposição, uma moto à disposição, sempre tem, e já aconteceu de uma equipe demorar um pouco mais, até eu e o Samuel mesmo entramos de volta atrás dessa equipe, né? Só demoraram porque o GPS deu um probleminha lá, mas enquanto o pessoal já estava voltando, então a gente nunca teve, tirando uma torção no tornozelo, nada grave, que a pessoa continuou caminhando, nunca teve nenhum acidente. Nunca teve nada assim nossa, parasse o serviço por algum motivo, né? Tá, e aí a última aqui é o prazo de retorno de 25, 30 anos para uma nova exploração das áreas de manejo de baixo impacto é suficiente para a recuperação da biomassa perdida na floresta? Boa pergunta, né? Se for pensar em termos florestais, eu não sei responder. Assim, teria que perguntar para o engenheiro florestal, mas eu acredito que o prazo 25, 30 anos é em cima de bases de dados científicos. Se definir esse prazo, não foi aleatório, não foi da cabeça de ninguém, com base em informações de campo. Então, não sei, eu acredito que sim, mas talvez nem para todas as espécies, talvez tem espécies que antes vai ter corte, tem espécies com 25 anos não vai dar corte ainda, né? Então, mas como eu disse, se existe esse prazo, em alguma base de dados alguma foi usada. Então, enfim, eu prefiro deixar para os engenheiros florestais, sou biólogo. Então, tem um doutorado que eu sei que foi feito, mas no Amazonas, que foi justamente avaliado essa questão da biomassa, do retorno nesse tempo de pousio que é dado. É um doutorado da Unicamp, da Maria Rosa Darrigo. Então, se quiser procurar, dá uma procurada. E aí, em outro lugar e tal, mas deve ser parecido, né? Deve existir um monte de artigo científico que fala sobre isso, né? Exatamente. Assim, voltar a estabelecer como uma floresta estável é muito difícil mesmo, mas pensando em minimização de impacto dentro de uma atividade econômica, né? Acho que tem duas visões, dois focos que você pode dar, né, para a questão. Você retornar como uma floresta estável, mas pensando em atividade econômica, o uso de madeira, todo mundo usa madeira, né? A gente também tem que pensar nisso, né? Enfim, agora vamos lá, Paulinho, você tem algum comentário final para a gente? A gente já passou bastante Comentário final, bom, só alguns agradecimentos, né? Vou começar um beijo para minha mãe, para minha tia, para você, tipo na Xuxa. Eu acho que assim, um dos grandes ganhos do monitoramento já foi falado, mas o envolvimento da comunidade, das pessoas locais. Isso traz ganhos enormes, são pessoas que conhecem a região, facilitam o trabalho. E eu quero agradecer, eu não vou falar o nome de todos das nossas monitoras e monitores, mas são inúmeros. Se vocês pegarem as publicações do IP, vai ter o nome de todo mundo lá, mas o risco correr o risco de deixar o nome de alguém de fora seria grande. Então, assim, muito obrigado a todas as monitoras e monitores da Floresta do Jamari, pessoas sem as quais o monitoramento não aconteceria, né? Você vê que são equipes grandes, trabalhoso, são 2 monitoramentos praticamente, então isso, enfim, sem essas pessoas, sem os monitores e monitoras, nada aconteceria. E as pessoas, Samuel Nino, que é o analista ambiental responsável pelo monitoramento, nosso ponto focal do monitoramento do ICMBio, também uma pessoa totalmente dedicada, Camila Lenk, né, que foi falado dela,
também. O Atlas, que era chefe da Flona e hoje ele é chefe do Núcleo de Gestão Integrada aqui de Porto Velho, também sempre deu esse apoio. E as outras pessoas que contribuíram bem diretamente, né? Primeiro o Rodrigo Nobre, que escreveu toda a parte do protocolo, Marcelo Muquiro, Marcelo Reis, né, que revisou e trabalha com a gente até hoje, o Elildo, que esses resultados que eu trouxe para vocês foi uma análise que o pessoal do Senap, principalmente o Elildo, fez. Então, são pessoas que estão totalmente ligadas, né? O Fernando Lima, do IP também, que olha os dados com a gente. O Rafa, que a Aravalotti olhou um pouco. As empresas Mata Madeflona, a ESA, a Braskem, Metalmig, são as empresas de mineração e de concessão, que sem elas dão um apoio muito grande. Mesmo a de mineração, às vezes apoia com alimentação, hospedagem, algumas coisas. Instituições, Ecoporé, Uni, IFRO, de Ariquemes, já participou muito com a gente, ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro, né, a unidade aqui regional de Purus Madeira, principalmente o Robson, aí, que é nosso parceiraço. Foi. Então tá, obrigada, Paulinho, muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer também a equipe do MPB, maravilhosa, comprometida, linda. A equipe do IP todo também, monitores comunitários, pessoal das associações locais, gestores, parceiros locais, né? ONGs, empresas, setor governamental, agradecer a todo mundo que contribui para o MPB andar, agradecer ao ICMBio, né, os gestores, o pessoal que fica em Brasília também na sede, grandes parceiros para a implementação do projeto, e aos financiadores também, ao ZAID, à MUR e ao ARPA,